E aí, pessoal, hoje vamos aos 10 maiores ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu tenho aqui uma lista de livros aqui que eu vou mostrar inicialmente para vocês, e o livro aquele em específico que todo mundo conhece, que ele mostra como fazer alavancagem em aluguel, fazer o aluguel pagar o financiamento imobiliário, não é esses aqui. Mas ó, eu tenho esse aqui, do Pai Rico, Pai Pobre. Esse aqui é o mais completo, guia de investimentos. E esse aqui é o mais básico, ó, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. Só para mostrar que eu já li esses, né? Um que eu recomendo, Axiomas de Zurique. Muito bom, muito bom. Esse aqui é mais antigo, né? Do Gustavo Cerbasi. Na verdade, hoje existem muitos influencers, mas o Gustavo Cerbasi foi um dos primeiros no Brasil a se lembrar disso. E operando na Bolsa de Valores usando análise técnica. É muito bom para você utilizar e somar junto a análise fundamentalista dos seus ativos. Vamos então agora aos 10 ensinamentos que eu captei como os melhores por parte dos livros, né? E os maiores ensinamentos de forma resumida, com a percepção do Robert Kiyosaki, mas com a concordância da minha palavra, também do meu entendimento nesse aspecto. 1. Sair da corrida de ratos. Corrida de ratos é aquela analogia para quem vive de pagar contas e continua no mesmo lugar, Quem nunca, né? Quem nunca se viu nessa situação, afinal? A vida do brasileiro médio, basicamente é isso. Você está sempre no mesmo negócio, não evolui, continua na mesma casa, com o mesmo carro, com as mesmas condições, não consegue trocar seus utensílios domésticos, não consegue reformar a cozinha, nunca sobra dinheiro para nada. E gasta muito em supérfluos, gasta muito em restaurante, bobagem, iFood, enfim, coisas que você não tem um bom gasto econômico. Você tem um gasto, às vezes, muito mais alto do que a sua renda, ou você vive uma vida de gastos maiores do que a sua receita, né? Do que você recebe por mês. E isso se chama corrida de ratos. Você já vem de uma situação ruim financeiramente, você é de uma situação ruim, até mediana, digamos, mas você não consegue ascender, não consegue melhorar, não consegue ter uma melhoria efetiva. Por quê? Por causa do seu modelo de gastos e por você gastar muito em passivos e muito para você mesmo e pouco para conseguir transcender a sua renda e classe social. Você não consegue colocar forças, empregar forças no local certo que vai fazer você mudar o seu jogo, sua vida, né? Isso a gente chama de corrida de ratos. 2. Educação financeira. A gente já aprendeu na escola, a gente aprendeu em alguma faculdade, curso de graduação, mas não teve uma ênfase, digamos assim, nessa parte de educação financeira, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que aprender no dia a dia, na nossa vida, desde os gastos domésticos, até mesmo os seus gastos pessoais, os gastos do seu negócio. Você vai ter que aprender a gerir isso no passar do tempo. E o Robert Kiyosaki fala muito nesse aspecto, para você conseguir entender as questões de mercado, as leis de mercado de oferta e demanda, do porquê o cliente procura o seu produto, o seu serviço, de como conseguir ampliar a sua gama de prestação de serviço, seja autônomo, seja empreendedor. Esse aspecto assim. 3. Nunca pare de estudar. Essa aqui de estudar, a gente pensa, se você for ver assim, uma coisa mais na escola, sentado numa cadeira, em uma coisa assim. Ou então, a gente pensa numa coisa de estar estudando aqui no computador, estudando algo institucionalizado, né? Como uma demanda do governo, ou seja, as mãos do MEC, alguma coisa assim. Digamos, um estudo organizado nesse sentido. Mas o estudar que a gente diz aqui é o estudar na questão de tudo na vida, desde as questões de mercado, desde as questões de como ganhar dinheiro, enfim. Aqui a gente tem um exemplo muito claro. O Pai Pobre, no livro, ele juntou muitos certificados, graduações, certificados. Então, ele institucionalmente, digamos assim, ele era um cara bem capacitado, ele era assim, ele tinha um currículo, enfim, ele estava bem recheado, digamos assim, nesse aspecto. Mas ele morreu pobre e, digamos assim, ele não teve um êxito na sua vida financeira. Então, todas aquelas graduações não tiveram uma utilização prática em forma de trazer dinheiro para ele, tá? Enquanto o Pai Rico não teve uma graduação e ainda assim ele focou e se empenhou nos estudos de origem de mercado, de dinheiro, de empreender, de negócios. Ou seja, ele focou exatamente em ganhar dinheiro, enquanto o outro focou em conhecimento, mas ele não conseguiu transformar esse conhecimento em um dinheiro. Então, isso é um problema que pode acontecer com muitos de nós. Inclusive, pode acontecer comigo mesmo, se porventura, daqui um futuro não distante, eu não conseguir aceder ao plano, eu tenho 3 graduações e eu juntei as graduações e não consegui fazer dinheiro. Seria se porventura no futuro acontecesse isso, eu estaria nesse passo aí. 4. Comece cedo. Por quê? A gente fala de investimento e dessas questões de acúmulo de capital e de saber, de ver empreendedora. Um cara mais novo tem mais energia disposta, certo? Às vezes tem mais sangue no olho. Não que uma pessoa de mais idade não tenha, mas ele tem um maior vigor nesse sentido
E ainda que ele não tenha, digamos, a sabedoria que tivesse uma pessoa que passou por um longo prazo numa veia, numa cadeia mais empreendedora ou empresarial, acontece o seguinte: quando se fala de investimento, a curva de prazo é o que mais gera o juro composto, que é uma das maiores alavancagens que pode ter um investidor. Ou seja, lembra aquela história da bola de neve do Warren Buffett, que ela vai descendo a ladeira e vai subindo e vai ganhando uma dimensão até virar, digamos assim, uma avalanche, né? Então, basicamente é isso. Os juros compostos é o que faz a mágica. E se você começar o quanto antes, mais você consegue crescer. É só você verificar o seguinte: para bater R$1 milhão, você coloca ali, em 20 anos, coloca ali R$1.000 por mês, uma taxa de 1,5% ao mês. Pronto, vai dar mais ou menos ali. Estou chutando alto, tá? Aí você consegue, então, por forma matemática, dimensionar o quanto ganharia R$1 milhão. Perfeito? Logo, você consegue ter uma ideia de que o poder que gera os juros, coloca ali um 3% ao mês, vamos supor, você já vê que o valor, pum, sobe, né? A gente vê o poder que o juro composto gera. 5. Empreendedorismo. Cuide dos seus negócios. Não pense que abrir uma empresa, um negócio, é abrir, deixa os outros tocar e deu, tchau pro goleiro. Não, se você faz isso, você não é um empresário. E também você não pode ser um empresidiário, ou seja, um preso dentro do seu próprio negócio, ou seja, um negócio que é totalmente dependente de si próprio. E isso acontece demais, viu? Se o negócio depende totalmente da sua presença, quer dizer então que você não conseguiu delegar adequadamente e nem colocar pessoas competentes para as funções administrativas do seu negócio. Então você tem que verificar esse detalhe. Tem que ter um negócio que consiga funcionar na sua ausência e que você também, estando presente, consiga fazer render tanto quanto é saudável que você tenha um negócio que consiga funcionar na sua ausência. Também demonstra saúde financeira, digamos assim, comportamental dentro da sua própria empresa e das questões de mecanismos de venda, efetuar questões administrativas, tributárias, enfim. Ao mesmo tempo que também não pode se tornar um ato corriqueiro a ponto de que você vai delegar tanto as funções que você vai acabar não tendo mais aquela aptidão e aquela fome de crescimento do seu negócio. E negócio funciona o seguinte: ou você está subindo ou está caindo. Não existe manter um meio termo. Sempre ou está subindo ou está caindo. E quando eu começar a cair, não adianta querer estar presente na empresa, querer cobrar todo mundo e ficar loucão, né? Que é o padrão médio do brasileiro no país. Eu botar a culpa nos outros, porque não está tendo resultado aqui, acolá. Cuidado. Então, tenha parcimônia na administração do seu tempo. 6. Tenha boa ideia do que é ativo e passivo. Boa parte dos brasileiros, na verdade, seja dita, ainda não tem um bom domínio do que seria isso. Eu vou simplificar. Se você comprar um carro, ele é um passivo. Porque, além de você gastar dinheiro, ele ainda faz com que você tenha que ter custos com ele. Manutenção, então, você gasta dinheiro e não tem retorno. Agora, se você fizer Uber, teoricamente você transforma esse passivo em um ativo. Né? Todo mundo sempre disse, que carro é passivo. Cuidado! A utilização da aquisição de bem é que faz com que ele seja ou não. E a questão de exercer fluxo de caixa dentro para você, pro seu bolso. Então, assim, se você tiver um imóvel que ele não está gerando aluguel, tem uma vacância, e você, essa valorização habitual que tem no mercado, você não consiga transformar num ato de venda com uma valorização real, até mesmo um imóvel que deveria ser um ativo, vai ser um passivo, porque ele se tornou um passivo. Ele não é, mas ele se tornou na sua mão, seja por questões e circunstâncias de mercado, ou seja por falta de habilidade tua no ato comercial, numa venda ou na questão de gerir os aluguéis. Se atender esse fato. Muitas vezes, no aspecto econômico, todo mundo coloca, tais produtos, tais bens, tais isso, e são ativos e são passivos. Cuidado, eu aprendi assim na faculdade. Isso está errado. Pois bem, então assim, você entendeu o que é ativo e passivo. Ativo, você compra algo que vai te gerar uma renda hoje ou futura. E passivo, você compra algo que vai te trazer até alguns benefícios, sejam eles sociais, para utilização, alguns benefícios, mas ele gera despesas. Então, assim você tem que aprender a gerir o seu dinheiro. 7, não trabalhe por dinheiro, deixe o dinheiro trabalhar por você. A ideia é que você tenha que ter já algum capital acumulado para que possa fazer isso, né? Então, você não precisa ter muito dinheiro para que você possa colocar o seu dinheiro trabalhar por você. Isso é uma questão que às vezes as pessoas pensam, para mim ter dinheiro trabalhando por mim, eu tenho que ter 1 milhão. Não, cara. Se você tiver só R$1.000, se botar R$1.000 na corretora, num fundo imobiliário, vai te render aí uns 15% ao ano, tirando imposto de renda, que aliás é isento nesse caso. Veja só esse exemplo, você botou R$1.000 e você tem R$1.000 que está rendendo para você. Você pegou R$1.000 que poderia ser um passivo, mas não, colocou R$1.000 em forma de ativo, que vai fazer o seu dinheiro trabalhar por você. E aí depois, todo mês, você pega os aluguéis que você vai receber e compra mais ativos, mais fundos e mais fundos e mais fundos. E aí você começa a utilizar o dinheiro dos fundos para comprar mais fundos.
e com isso você compra fundos atrelados a imóvel físico, você vai ter uma maior porcentagem de imóvel físico dentro daquele conglomerado de imóveis comerciais. Entenderam? Pegaram essa aí? Então, assim, tem que aprender, porque aqui a gente volta para a corrida dos ratos. Você tem que conseguir fazer o dinheiro trabalhar por você. Todo mundo hoje praticamente trabalha por dinheiro, mas a partir do momento que você consegue fazer o dinheiro trabalhar por você, lhe sobra mais tempo para pensar em mais negócios e mais questões de, digamos assim, de conseguir fazer dinheiro. Quando você está muito trabalhando só para sua subsistência, só para conseguir viver, só para não morrer de fome, você não tem muito tempo para criar, para gerar. Você não consegue estar tranquilo aqui, que nem eu agora estou gravando esse vídeo aqui de boa, tranquilo. Você não consegue porque você está com as contas vindo, tá transtornado, tem que pagar isso, tem que aquilo, amanhã tem que estar trabalhando, não pode ter uma folguinha. Então é complicado. Então assim, quando você precisa muito de dinheiro para subsistir, você tem dificuldade de acender o plano. 8. Não acredite em crenças limitantes. Aqui eu vou ter uma discordância do Robert Kiyosaki. Não sei qual é a questão filosófica religiosa por parte dele, mas eu sou evangélico da Assembleia de Deus e vou dizer o porquê eu discordo. Ele diz que as pessoas são muito assim, digamos assim, eles pensam que o rico é ruim, que é ruim ser rico, essas questões assim. Tem seus lados ruins, isso é um fato. Mas eles pensam mais como uma justificativa, digamos, é a percepção do Robert, uma justificativa do porquê eles não querem almejar ter capital ou ter dinheiro, ou uma vida minimamente saudável. Porque assim, ó, vamos supor, se tu é pobre, você corre risco, porque se você não tiver uma cirurgia ou alguma coisa quando chegar na velhice, se você não tiver uma aposentadoria, alguma coisa, um fundo de caixa, você depende ou de SUS, ou do convênio, se porventura ainda tiver, ainda tem que pagar taxas, e, cara, você tá na mão de Deus total. Não que esteja errado estar na mão de Deus, mas está errado quando você coloca tudo na mão dele e não fez nada para que pudesse evitar sua circunstância de saúde. Então, você, digamos assim, fez algo errado no sentido administrativo da sua vida. E aqui eu vou dizer, agora eu vou ter que ler o versículo, o porquê eu tenho uma discordância, que ele diz que o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas sim a ausência dele é a raiz de todos os males. Porque geram conflitos, irritação na família, no relacionamento. Mais 50% dos relacionamentos do país terminam por causa da ausência de dinheiro ou problemas e brigas relacionados a isso. Agora eu vou ler o versículo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Provavelmente ele não se ligou a isso. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro e desviarem-se da fé, se atormentarão com muitos sofrimentos. Esse aqui é 1 Timóteo 6. Acontece o seguinte, o homem coloca suas convicções e necessidades tudo em cima do dinheiro. O seu amor vem em cima do dinheiro e não por Deus. Ou seja, a sua prioridade de amor não é de Deus, mas sim pelo amor ao dinheiro. Dinheiro se torna o seu Deus. Quando isso acontece, sim, o dinheiro será a raiz de todos os males quando isso acontecer na sua vida. Te dou total certeza. Nesse aspecto aqui, portanto, eu discordo do Robert Kiyosaki. 9. Entenda a diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é uma situação financeira momentânea que lhe causou um mal, ou que está lhe causando mal, você está sem dinheiro, está sem recurso. E ser pobre é outra coisa, é uma questão que tem a ver mais com comportamental, psicológico. Você tem uma mentalidade de pobre, entendeu? Então você está quebrado é porque hoje a sua situação não está boa. Seja porque quebrou uma empresa, ou algum negócio, não deu certo, alguma coisa assim. Algumas trivialidades da vida lhe fizeram ter ausência de capital, ou agora, ser pobre é porque você se mantém nessa mentalidade e nessa ideia errada e equivocada de percepção do dinheiro. Agora, 10. E final, existem 4 tipos de pessoas. Os autônomos, os empregados, os empreendedores e os investidores. Você pode sair da parte de autônomos e da parte de empregados e vir a ser um investidor ou um empreendedor. E esse é o curso ideal que todo mundo deve buscar em sua vida. Nada contra você querer ser um assalariado, mas os riscos que lhe incorrem desse fato são muito grandes, a não ser que você tenha, digamos assim, uma carreira, ou seja um profissional realmente muito bem remunerado, a ponto de que vale a pena bater cartão 6 horas e tchau, não se preocupar com empresas. E agora, você tem muitas preocupações fora do horário de expediente quando você é empresário? Tem, mas você tem muitas benesses também que devem ser lembradas. Como eu disse, já é o caso de precisar de dinheiro para uma cirurgia, alguma eventualidade que vir a acontecer. Então, assim, quando você é empresário, você é investidor, você está comprando tempo. E quando a gente fala de vida, a gente é um ser transitório, tem pouco tempo de vida. Então, comprar tempo dos outros é algo necessário para que você consiga galgar mais tempo para si próprio. Seja para você, sua família. Vou dar um exemplo para vocês que eu tenho conhecido meu, que dado a sua empresa estar bem estruturada, 3 da tarde, 4 da tarde, no máximo, ele está em casa com sua esposa, com seus filhos, criando ali de boa, aproveitando sua vida. Por quê? Porque ele comprou hora para que os funcionários estejam no seu estabelecimento trabalhando até às 18. É isso que se fala, ele está comprando o tempo deles. Voltando à questão de ser autônomo ou ser empregado. O problema é que você é limitado por a questão que geralmente esses tipos de profissionais
vendem hora. E quando você vende hora, não existe riqueza, não existe escalabilidade. Você não consegue fazer, digamos assim, um crescimento exponencial da sua receita, dos seus rendimentos quando você está numa dessas áreas. É muito difícil. Agora, quando você é empresário, você pode fazer uma fábrica de tênis e vender 1 milhão de tênis para todo o Brasil. Agora, se você, digamos assim, faz um tênis artesanal, um chinelo artesanal, alguma coisa assim, um enfeite, você é limitado geograficamente e aquela demanda que seria pequena, diga-se por passagem, por ser um pouco mais artesanal, depende da sua aptidão artística, digamos. Esse é um dos exemplos. Vou dar outros exemplos. Se você é massagista, você tem que fazer uma massagem por X horas. Existem alguns casos de pessoas que conseguiram escalar. Por exemplo, eu conheço um rapaz que tem tem uma franquia de quiropraxia. Então ele vende hora na quiropraxia a nível Brasil, mas ele vende a franquia também. Então é um pouco já misturado hoje. O mercado não é mais tão ou você é isso ou você é aquilo. Existe uma certa mistura. Ele vende hora, mas ele vende hora escalada a nível Brasil e ganha em cima das horas dos outros também. Então são mecanismos que você tem que ir adaptando para o seu negócio. Basicamente é isso, então, são essas as 10 lições que o Robert Kiyosaki colocou para nós, colocou para a gente. E ele é um autor best-seller, né, que tem muito conhecimento para ser colocado nesse aspecto. Espero que você tenha gostado, peço que você curta o vídeo, faça um comentáriozinho para o YouTube entender que é relevante e se inscreva no meu Instagram, Fragmentos29 também. Valeu, muito obrigado!